Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso workshop Por que você precisa de terapia. E é claro que se você caiu de paraquedas aqui, eu vou te explicar como que é a dinâmica. A dinâmica aqui é a seguinte: eu trago um Reels, eu trago um pedaço de um filme, eu trago um comentário, eu trago um pedaço de uma série e nós vamos fazer uma análise de como que a terapia ela interfere na nossa vida, tá? Estava eu aqui de manhã, né, olhando no meu Instagram, me apareceu esse vídeo aqui desse rapaz. Qual que é o nome dele? Brandini é o sobrenome dele. Roberto Brandini. Roberto Brandini. E aí, aparentemente, o pessoal fez uma pergunta aqui para ele, o que é necessário para ganhar o coração dele. E ele deu uma lista de tarefas como se fosse uma seleção. Ele está preenchendo, como se a mulher tivesse que preencher um currículo, né? E é claro que relacionamento é um pilar importantíssimo da vida do ser humano. E se você não entende como você funciona, se você não fizer terapia e continuar repetindo os padrões doentios da sua família, se é que você tem esses padrões doentios, você continua escolhendo errado, né? Existe um ditado que eu escutei uma vez na internet. Pablo Marçal diz isso. Eu escutei ele dizendo, não sei se a citação é dele, mas ele diz: quem erra em recrutamento gasta mais em treinamento, né? E aí eu te pergunto, você tem tempo? Você tem expertise? Você tem paciência? Você tem saúde para treinar o teu cônjuge, o teu par, o teu companheiro? Então, você precisa de terapia para não gastar o seu tempo. E é claro que nós vamos ver o quê? Depois de assistir o vídeo, perdão, fico empolgado, engasgo. Nós vamos ver os comentários. Então, vamos assistir esse vídeo aqui para saber do que se trata. Aonde me candidato para ganhar seu coração? Ó, faça um texto aí da influência do seu pai na sua vida, certo? Presta atenção nisso que ele fala. Influência do teu pai. Aí eu já vou saber muito bem para onde é que você está encaminhada, certo? Depois você vai me dizer 3 versículos da Bíblia de cor, 3 filmes que você adora assistir, 3 séries do Netflix ou de qualquer lugar que você adora assistir, o livro que você atualmente está lendo, quais são os seus hobbies, vê se você fala inglês e me diz aí qual que é a sua idade. Já é um bom começo, não? Você não quer um marido provedor que vai lhe dar a chave de um carro da Audi, vai entregar tudo que você sempre quis em sua vida, vai ser carinhoso e provedor? Você não quer? Aí preenche o edital. Então, vamos lá. Vocês entenderam, né? E aí, claro que... O que esse rapaz ele tá fazendo? Esse rapaz, eu dei uma sapiada, a história dele é mais ou menos assim. Ele tomou um pé na bunda, tomou um chifrão, e depois desse chifrão, ele fez o quê? Ele acordou pra vida, né? Porque até um pé na bunda lança, às vezes, a gente pra frente. Algumas pessoas retrocedem, né? Mas no caso dele aqui, ele levou um chifrão e ele mudou a vida dele, ele mudou a alimentação, ele mudou um monte de coisa e ele agora, nesse momento aqui, acho que parece que ele tá viajando o mundo e ele tem o produto digital dele, tal. O que aconteceu com esse cara? Esse cara precisou de uma catástrofe na vida dele para que ele mudasse o ponto de vista, para que ele melhorasse. E a vida é assim também, os problemas, eles não são ruins. Você vai aprender no processo terapêutico que todo problema é um mensageiro. Quando você decifra a mensagem do mensageiro, você ganha um presente, que é o quê? O aprendizado. E o aprendizado, ele possibilita que você tenha uma transformação de vida. No caso desse sujeito, isso aconteceu. E ele mudou a vida dele, financeiramente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, até na comida, né? Então, aí ele tá num momento de vida, hoje, que ele sabe exatamente o que ele quer.
Tanto é que a pergunta é, onde me candidato para ganhar o teu coração? E ele dá o quê? Uma lista de características para que ele consiga avaliar o que a pessoa quer, se bate com aquilo que ele quer, para onde está indo. E vamos entender, vamos ler alguns comentários para vocês conseguirem entender e ler o comportamento das outras pessoas. Por quê? Um dos objetivos da terapia é que você, a partir do momento que se entenda, você entenda também as outras pessoas. E as outras pessoas você vai entender de algumas formas. Você vai olhar para a história de vida dela, você vai olhar para o corpo dela, né? Porque o corpo da pessoa, se você fizer terapia comigo, você vai aprender que o corpo da pessoa conta como que a mente dela funciona. Você vai analisar a história familiar, você vai analisar comportamentos e a fala das pessoas, ela já mostra como que é tanto o funcionamento interno quanto o funcionamento sistêmico, ou seja, o funcionamento familiar. Primeiro comentário aqui diz assim, ó, o cara quando não gosta de mulher coloca uma multidão de obstáculos. Ele não tá colocando o obstáculo, ele tá fazendo uma seleção. E namoro, gente, namoro é seleção. Isso eu ensino tanto no meu treinamento Forjando Rainhas, no meu treinamento Manual Emocional da Mãe Solo, no de adolescentes, todos. Namoro é seleção, sim. E para você selecionar bem, você tem que saber o que você quer. Então, imagina eu aqui, eu tenho uma empresa, eu vou contratar uma secretária, e aí eu contrato uma secretária porque ela é bonitinha, ou porque ela é filha da amiga da minha mãe, só que a minha empresa vende para os Estados Unidos e essa menina não fala inglês. Para que eu vou contratar uma secretária que não fala inglês, sendo que eu faço conexão com pessoas que vão falar inglês, que ela vai ter que usar esse inglês. Então, eu preciso de uma secretária que fale inglês. Consegue entender? Então, quando eu sei o que eu estou fazendo, o que eu preciso, eu vou colocar os requisitos que eu preciso, né? Então, a pessoa, esse tipo de comentário, o cara quando não gosta de mulher coloca muito obstáculo, isso expõe como que os relacionamentos estão hoje. Ah, é porque eu gosto de mulher ou eu gosto de homem, tanto faz. Não, não é tanto faz, não. Não é tanto faz, não. Inclusive, isso é uma coisa que eu ensino muito para as mulheres e para os adolescentes. Se você não tem uma lista de características que você está procurando, você não sabe o que você está procurando, você fica perdido. Aí vem uma aqui, ó, a segunda. É assim que vejo um homem de valor. Estão cada vez mais raro. Muitos e muitas não entenderam que ele quer alguém que não fica com a cara no celular, que tem intimidade com Deus, que talvez mesmo não tenha tido, mesmo que não tenha tido um pai presente, ela seja segura de si e preparada emocionalmente e que vão ter assuntos para você, nossa, gente, olha, a internet tá matando o português e o pessoal abrevia, mas eu acho que ela entende o que ela diz. Vocês vão ter assunto para conversas, séries e filmes. Outra coisa, ele fala assim, faça um texto sobre a influência que o teu pai tem na tua vida. Você vai ver que tem alguns comentários aqui que falam assim, eu discordo, porque tem mulher que não teve o pai, e quando a pessoa não tem o pai, quer ver, ó? Olha esse outro comentário aqui. O cara não cuida só da saúde física, não. Esse cara tá ligado no comportamento humano, no Paranauê, que muita gente não sabe. Com certeza, ele tá alguns passos à frente. E é isso que acontece quando você se entende. Ele, infelizmente, precisou de uma tragédia para se entender. A influência do pai é, sim, muito importante na vida das pessoas, principalmente da mulher, tá? Porque no processo terapêutico comigo, você vai aprender que um dos traços de comportamento nosso se chama traço rígido. E o traço rígido é ligado diretamente ao nosso ente progenitor oposto. As meninas se ligam ao pai, os meninos se ligam à mãe. Mesmo que esse pai e essa mãe não existam, mesmo que esse pai e essa mãe tenha morrido,
mesmo que o pai tenha ido comprar cigarro e não tenha voltado. Nós vamos construir, nós mulheres vamos construir um ideal de pai na nossa cabeça. Então, a influência que o pai tem é muito importante. E o meu caso, no meu caso, caso da Violeta, eu tive meu pai presente. Meu pai é um baita de um pai. Então, isso quer dizer que eu não vou ter problemas nessa área? Errado. Eu posso desenvolver algumas questões. Por quê? Porque justamente pelo meu pai ter sido muito bom, eu posso, e inclusive era o meu caso, eu estava casada emocionalmente com meu pai. Se eu estou casada emocionalmente com meu pai, eu não estou disponível para um bom relacionamento. Eu posso achar um homem bom e eu vou dar um jeito de acabar com esse relacionamento, entende? Então, quando ele fala assim, me conte como que é a sua influência, a influência do seu pai na sua vida. É sobre isso que ele está querendo saber. Isso é, olha, é o mínimo do mínimo de pessoas que sabem dessa informação. Rapaz, essa testosterona não tá te fazendo muito efeito não, viu? Isso aqui, ó, é tipo de comportamento de gente que gosta do quê? Ó, consumidor de Tinder. Deu match? Vão meter. Deu match? Vão meter. Não é isso que ele tá procurando. Ele tá procurando relacionamento. Ele não tá procurando coisa casual. A dieta da selva revolucionou tudo no cara. Só não fez ele virar homem ainda. Menina, isso é comentário de menina. Por que menina? Porque ela não conseguiu entender o que o cara quer. Entendeu? Ela não conseguiu entender a lista do cara. Então, se ela não entende a lista, se ela, né, tivesse algum interesse, não tô dizendo que ela tem, mas ela seria a primeira a ser riscada. Por quê? Ela não entendeu. Se não entendeu, tchau, benção, não me liga. Brandini, realmente você ainda tem traços afeminados. Esse negócio de falar adora assistir é prova. Uma dica: ferro afia ferro. Para com crossfit e vai fazer luta de homem, boxe, jiu-jitsu, luta, etc. Espero ter te ajudado. Assim como você me ajudou com a alimentação da selva. Tá, é um rapaz que está fazendo esse comentário. Talvez ele tenha um pouco de razão. Né, a luta vai aumentar a percepção de fúria do masculino. Né? O masculino ele tem uma energia mais de embate. Ele ainda é muito... Ele é doce. Mas, de repente, isso seja uma característica de personalidade dele e a luta talvez não ajude nesse quesito, né? Um outro aqui, ó. Depois da decepção, começamos a selecionar. Decepção não mata, mas ensina a viver na selva. Tá errado, não. Se todos fizessem isso, não teriam tantos divórcios. Com certeza, com certeza. Se você sabe o que você quer, você procura. Eu falo sobre mim. Eu tinha uma lista quando eu era adolescente e meus namoros não duravam mais do que 3 meses. Por quê? Quando não batia na lista, né, tinha os meus requisitos lá, eu não gastava nem o meu tempo, nem o tempo do outro. Ah, mas o cara era... Gente, eu nunca namorei cara ruim, assim, sabe? Cara mau caráter. Não, sempre meus namorados foram pessoas de bem, seriam excelentes pais, mas talvez não seriam excelentes maridos. Ou às vezes eles seriam excelentes maridos, mas não seriam excelentes pais. Então, não batia na minha lista. Beijo. Não vou perder tempo tentando te treinar. Eu não quero gastar o meu tempo te treinando. É o caso desse rapaz aqui. Ele já sabe o que ele quer. Então, ele não quer treinar ninguém. Ele precisa da pessoa pronta. Existe a pessoa pronta? Não, também não existe isso no relacionamento. A pessoa totalmente pronta para o relacionamento com você? Não. Mas existem algumas listas que dá, é como peça macho e fêmea. Elas encaixam e depois você tem pequenos ajustes para fazer. Assim a mulher até desiste e vai comer coxinha. Olha só o comentário dessa moça. Assim a mulher até desiste e vai comer coxinha. Ou seja, parece que é tão difícil o que ele está pedindo. O que ele está pedindo? Ele está pedindo o básico, o mínimo. A idade, saber como que é a relação dela com o pai, para ver se ela está pronta para ou deixar o pai,
ou então ela tá pronta para aceitar um homem de verdade, porque mulheres que não têm a presença do pai, elas se tornam mulheres fortes, e mulheres fortes não são aptas para se relacionarem com um homem bom. O que é um homem bom? Um homem provedor, um homem protetor e um homem que serve ao feminino dela, tá bom? Porque essas são as funções masculinas: proteção, provisão e serviço ao feminino. E uma mulher que não tem uma boa referência de masculino através do pai, né? Seja esse pai real ou não, ela também tem dificuldade em exercer as funções do feminino. Relacionamento, quais são as funções? Relacionamento, sexualidade e seguir ao masculino. Então, uma mulher que tem ganho de força, ela nunca vai conseguir seguir um masculino, independente se esse masculino é bom ou se esse masculino é ruim, tá? Quando é ruim, ok, ela ganhou alguma coisa na vida, mas quando esse cara é um cara bom, ela não consegue seguir. E quanto mais ele aponta o caminho, quanto mais ele toma decisão, mais ele protege ela, mais agredida ela se sente, tá bom? Por isso que vocês precisam fazer terapia. Homens funcionam de um jeito, mulheres funcionam de outro. Ai, que comentário retardado. Para ganhar o seu coração é só comer o seu botão. Agora me diz, prefere na rua ou na selva? Moleque, né? Comentário de moleque. Certeza que isso é típico de homem que o negócio dele é farra, tiro, porrada, bomba e você sabe o que? Gritaria. Então é um concurso? Brincadeiras à parte, interessante sua lista, mas eu acredito que relacionamento não é um teste para ser aprovado. É uma troca entre duas pessoas dispostas a somar. Olha, a troca entre duas pessoas é quando esse relacionamento ele tá num nível médio para profundo. No início, sim, é um teste, tá? E muita gente falha. Por quê? Porque não sabe fazer esse teste, não sabe fazer essa peneira e não sabe ser aprovado ou desaprovado nessa peneira. Gente, namoro tem que dar errado. E o que as pessoas fazem? Por causa da paixão, por causa eles querem que dê certo. Principalmente mulheres, né? Homens também fazem a mesma coisa. Encontra um cara, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem tudo que eu quero. O que acontece? A mulher, às vezes, ela faz de tudo para ganhar a confiança daquele cara. Inclusive, esconder o que ela deseja, inclusive aceitar coisas ruins que esse cara possa fazer. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma conhecida, uma mulher, ela passou por 2 divórcios. Primeiro divórcio, o marido era banana. No segundo divórcio, o marido era narcisista. Então, ela vai escalando. Outra coisa, quando você não sabe quem você é, quando você não entende os padrões da sua família, seus padrões familiares, as suas dores, seus buracos internos, emocionais, você vai escalando os problemas para que esses problemas tragam uma solução efetiva para você, tá? Por isso que você precisa fazer terapia. Então, o primeiro marido era banana, ele não era bom provedor, ele não era protetor. O segundo era narcisista. Então, ele parecia protetor, mas ele afogava, ele matava a pessoa. E aí ela ficou chateada, né? Saiu desses relacionamentos e pensou assim. Aí depois ela arrumou um namorado, esse namorado era casado e ela não sabia. Quando ela descobriu, ela terminou na hora. Por quê? Porque não era o padrão de homem que ela queria, obviamente. Mas você consegue ver uma evolução nisso? O problema dela escala, ela tem um choque de realidade e aí ela volta para a realidade, né, para a pista. Quando ela volta para a pista, aquele padrão de homens ruins continua na vida dela. Agora ela escolhe um homem ruim, que é um homem casado, ele não está disponível para ela. Só que ela melhorou como pessoa quando isso escalou demais, o problema escalou demais. Aí o que ela faz? Agora ela já detecta que o cara é comprometido, que o cara é casado e termina o namoro, independente do que ele diga. Porque eu vou largar da minha esposa. Porque eu não durmo com a minha esposa faz 20 anos. Porque eu não sei o que. Ela termina. Começou a melhorar. Por quê? Porque ela começou a fazer terapia depois desse marido narcisista. Aí, ela se conecta com um cara que o cara era perfeito.
tudo que ela queria. Inclusive, pela fala dele, eu quero uma família, eu quero construir patrimônio, eu quero isso. Perfeito. E, inclusive, ele já tinha um bom patrimônio que também dava um respaldo para ela. Ela já tem um filhinho. Hoje em dia, qualquer pessoa de 30 anos para cima tem um filho. E ela também tem que pensar nisso. Só que eu falei para ela, eu falei, olha, por padrão, esse cara não é bom ainda para você. Por quê? Porque você ainda não deu conta de quebrar esse padrão seu de escolher um homem que não tá pronto para você. Pode ser que ele esteja pronto para outra pessoa, mas para você não. Mas, Violeta, ele se encaixa na minha lista. Eu falei, então, ele se encaixa na sua lista de quesitos, atributos físicos, financeiros, mas de comportamento não. Por quê? Porque o diálogo dele mostrava que ele não estava interessado em se comprometer com ela. Consegue entender? E aí, o que aconteceu? Ela só teve um date com o cara, o cara já deu um ghosting nela. Eu falei pra você que, pelo seu padrão, esse cara ele não ficaria. Até que, finalmente, ela acha um sujeito, o sujeito começa a se encaixar. Só que, nesse penúltimo, que eu falei que ela estava tudo certo, ela ainda... Não, por que ela não tinha quebrado o padrão dela? Porque ela ainda estava fazendo de tudo para aquele relacionamento dar certo. Por quê? Porque o cara batia na lista dela. Por isso que você precisa de terapia. O cara batia na lista todos os requisitos. Só não batia uma coisa, ela ainda não estava sendo ela com ele. Ela ainda fazia de tudo para agradá-lo. Não, você não vai agradar. Você não pode fazer isso. Você tem que se mostrar como você realmente é. Quais são os limites que você aceita? Quais são as coisas que você tolera? Entendeu? Então, porque às vezes o cara é lindo, ele é maravilhoso, ele se encaixa na sua lista, mas ele quer abrir o relacionamento. E você, isso é inegociável para você. Por isso que você tem que fazer terapia, tá? E agora, finalmente, ela achou um sujeito. Então, esse moço aqui, pelo que eu entendi, ele aprendeu muita coisa com essa queda. E agora ele aprendeu a fazer lista de seleção. Ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele procura e ele não vai abrir mão disso. Ele tá certo ou ele tá errado? Ele tá certíssimo. Certíssimo. E você deveria fazer a mesma coisa. Ter a sua lista. E a pessoa, quando ela não entende, ela faz esse tipo de comentário aqui, entendeu? Ah, que a testosterona tá te fazendo mal. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque você é viado. Ah, então ataca a pessoa, entendeu? Bom, eu não vou me estender mais no vídeo, mas depois vocês leiam o comentário, vai lá na página dele. O nome dele é Roberto_Brandini. Se vocês quiserem conhecer a história dele, em algum post tá lá a história dele, tá bom? Então, fico aqui. Se você tá assistindo essa aula, ela estiver aberta ainda, considera dar um like, se inscreve no meu canal. Toda semana tem aula aqui no YouTube. No meu link da bio, do meu Instagram, tem todos os meus treinamentos lá. Se você precisar de terapia, entre em contato comigo pelo direct do Instagram, vamos conversar, tá bom? Então, um beijo, um abraço. Espero vocês na semana que vem. Tchau.